Às vezes o Porta dos Fundos comete, obviamente, alguns excessos e muita gente critica eles por causa disso. Mas às vezes eles são cirúrgicos, como foi no vídeo publicado no dia 24 de dezembro, intitulado de Jesus Hétero. Muita gente não entendeu, achou que foi uma crítica ao cristianismo, mas na verdade foi uma crítica pontual aos cristãos que defendem o ódio, que defendem a ameaça, que defendem a opressão e que inclusive defendem o presidente do nosso país. Muita gente ficou chocada com o vídeo dizendo que aquilo era uma zombaria, era isso e era aquilo, e na verdade não. O vídeo reflete exatamente como supostamente seria o Jesus na visão dos bolsonaristas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meus amigos, vocês sabem que parte da base eleitoral do Bolsonaro saiu de igrejas, em especial de igrejas protestantes, lideradas por charlatões, que utilizaram o púlpito religioso para poder exercer influência, cometendo inclusive crime de abuso de poder religioso. A gente sabe que tem igrejas no Ceará que defenderam o Bolsonaro dentro do púlpito, a gente sabe que tem igrejas aqui em Sergipe, em vários lugares do Brasil. Se eu fosse citar todos aqui, não vai dar tempo de estar nesse vídeo aqui. E esses bolsonaristas que se dizem cristãos defendem tudo que é avesso ao cristianismo. Quando você assiste, por exemplo, o vídeo do Jesus Hétero da Porta dos Fundos, você fica chocado por dois motivos. Primeiro que, como é que eles conseguiram retratar tão fielmente o Jesus que os bolsonaristas acreditam? E segundo, como é que os bolsonaristas ficaram chocados ao ver que aquela seria a representação de Jesus que eles imaginam? Como é que aparece o Jesus nesse vídeo lá do Porta dos Fundos, Jesus Hétero, que eu inclusive recomendo que vocês assistam, vou deixar no primeiro comentário fixo o link desse vídeo para vocês assistirem. Jesus aparece dentro da igreja, as pessoas estão orando dentro da igreja, e aparece Jesus, que é interpretado no vídeo pelo Gregório do Vivier. Ele aparece com a bermuda cargo, aparece com a camisa da Duda Linda, com o sapatênis, com o cabelo amarrado, com o visual bem hipster e armado. E aí começa a dialogar com as pessoas, utiliza palavrão, ofensas, dá em cima, inclusive, de uma das fiéis, diz que não salvaria os homens porque salvar homem é coisa de boiola, salvaria as meninas, salvaria as mulheres, chega a convidar, inclusive, uma fiel para sair porque alega que ela é gostosinha, vamos utilizar aí o termo que foi passado a ideia ali, e a gente consegue ver categoricamente que quando os bolsonaristas entendem que é tosco desse jeito o Jesus que eles enxergam, a gente vê clara e evidentemente a situação que o nosso país tem passado quando a gente se refere em especial à religião. Por quê? Porque como é que a gente pode ter nesse momento um ponto de vista cristão, protestante, bolsonarista, completamente antagônico ao cristianismo que a gente consegue acompanhar dentro da Bíblia? Muita gente criticou, obviamente, o Porta dos Fundos e fala, mas eles brincam com a religião cristã, mas eles ofendem o cristianismo, eles zombam das igrejas protestantes. E não, eles fazem sátiras e críticas com várias crenças, inclusive crenças de matrizes africanas. A diferença é que quando eles fazem críticas contra as matrizes africanas, por exemplo, quando eles fazem sátiras com as matrizes africanas, ninguém acha ruim. E as pessoas que fazem parte, por exemplo, das crenças de matrizes africanas, entendem a sátira. Não entendem aquilo ali, obviamente, como uma perseguição, como uma zombaria, como uma ameaça. Mas vocês perceberam como é chocante você ver, por exemplo, o Jesus sendo homofóbico, preconceituoso, racista, andando armado, sendo homofóbico e dando em cima, por exemplo, das irmãs dentro da igreja? Seria exatamente o retrato do cristão bolsonarista de hoje. O Jesus da Bíblia dos Bolsonaros é aquela. É o mesmo que vai pro evento, por exemplo, de Jesus, né, a caminhada para Deus, a marcha para Jesus, e faz arminha. É essa reflexão que você vai ter. Tem outro vídeo muito importante também, que foi publicado alguns dias atrás, no Porta dos Fundos também, chamado de Zeus Castiga, que fala sobre essa ideia de que os cristãos bolsonaristas defendem, que só vai para o céu quem é cristão. E aí lá o Gregório do Vivier também faz uma sátira criticando os cristãos, dizendo que eles não são da verdadeira religião, que a verdadeira religião é a religião liderada por Zeus e tudo mais. Então eu queria deixar claro para você nesse vídeo aqui, que é aquela imagem que os bolsonaristas imaginam que seja Jesus. E se você que é bolsonarista não imaginava que vocês enxergavam Jesus daquele jeito, assista esse vídeo então, que vocês vão passar vergonha e entender como é que vocês estão tornando a imagem de Jesus. Até tem um momento que o rapaz brinca e fala assim, Jesus, mas você não anda de túnica? Ele falou, qual é? Eu ia deixar de usar a Dudalina, ia deixar de usar esse sapatênis, essa bermuda cargo, para usar uma túnica.
E Jesus aparece hipster, tanto que no final do vídeo tem até uma situação engraçada, que as pessoas começam a questionar na igreja: você é Jesus mesmo? Será que você é Jesus? Por causa disso, daquilo, aí aparece o Jesus negro, encarado pelo humorista Yuri Marçal, e fala que ele não é Deus, ele é o capeta, ele não é Jesus, ele é o capeta. E aí os irmãos olham para Jesus e falam: você tá armado aí? Aí Jesus aponta a arma pro Jesus preto, porque o Jesus não pode ser preto, tem que ser branco, né, usar bermuda cargo, sapatênis e camisa da Dudalina e andar armado, e em tese ali ele acabaria matando o verdadeiro Jesus, que seria o Jesus preto encarnado pelo Yuri Marçal. Até ali quando acaba o episódio, ele mostra Jesus dialogando dentro da igreja com a fiel, dando em cima da fiel. Para algumas pessoas isso é uma crítica, obviamente, aos cristãos bolsonaristas. Para outras pessoas é uma crítica ao cristianismo, e eu como cristão não vejo aquilo como uma crítica ao cristianismo, porque eu não me senti ofendido. Para mim ali foi um soco no estômago e um chute nas pernas dos bolsonaristas que acham que ser cristão é exatamente acreditar em Jesus, como aparece no vídeo do Porta dos Fundos. Então reflita um pouco, e você que não viu o vídeo, assista e comenta aqui embaixo. Depois que você ver esse vídeo, obviamente, do meu canal, assista lá o vídeo do Porta dos Fundos e comenta aqui se você conhece alguém que acha que Jesus é exatamente igual ao que aparece no vídeo do Jesus hétero do Porta dos Fundos. Esse é um dos vídeos, na minha opinião, um dos mais geniais já feitos pelo Porta dos Fundos. Eles já fizeram alguns vídeos geniais, mas esse pra mim tá entre ali os mais geniais, porque mostra a hipocrisia do cristão bolsonarista e que ao ver que aquele tipo de imagem choca, começa a pensar: poxa, mas não é bem assim que eu vejo Jesus não. Você pode até alegar que não é assim que você vê Jesus, mas é assim que você passa que Jesus é para as pessoas, seguindo, obviamente, o que vocês acreditam seguir, que é esse cristianismo bolsonarista maluco, que prega o ódio, a perseguição, a raiva, que o Jesus é do mal, que o Jesus persegue, oprime, mata, tá? E isso não é, obviamente, um pensamento cristão puro. Então eu queria pedir a vocês que assistissem esse vídeo do Jesus hétero, que é muito interessante, e queria que vocês comentassem aqui o que vocês acharam desse vídeo do Porta dos Fundos também. E se você é de outra crença religiosa que não é o cristianismo, comenta aqui se você já ficou ofendido com algum vídeo que o Porta dos Fundos fez sobre a sua crença, né? Especialmente crenças de matrizes africanas, porque a gente vê muita gente reclamando que o Porta dos Fundos persegue o cristão protestante no Brasil, mas eu não vejo nenhum cristão protestante que faz essas manifestações falando que o Porta dos Fundos faz críticas ao budismo, ao hinduísmo, à crença muçulmana, à crença, por exemplo, também do candomblé e outras religiões de matrizes africanas. Então a gente precisa entender, obviamente, como é que as coisas funcionam e parar de tentar utilizar a religião como fonte de promoção política, como aconteceu com o cristianismo bolsonarista, tá bom? Passado essas informações para vocês, vai aqui no primeiro comentário fixo para acessar o link do vídeo que eu falei para vocês aqui, o Jesus hétero do Porta dos Fundos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.